havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, aleluia, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus Cristo, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Que palavra abençoada. O texto lido já está praticamente revelado na sua grandeza, porque o texto vai falar a respeito da pesca maravilhosa. A epígrafe do texto vai nos dar um relato de um pequeno vilarejo chamado Betsaida, que significa casa pesqueira ou casa do pescador. De lá era natural 3 homens: Simão, que mais tarde vai ser chamado por Jesus de Pedro, aleluia, e também 2 irmãos, filhos de Zebedeu, Tiago e João. Segundo a palavra de Deus, eles eram sócios, eles trabalhavam juntos no ramo da pesca. Eram profissionais, desde criança aprenderam o ofício da pescaria. Eram homens experimentados, cheios de experiências, homens acostumados com o mar, aleluia, acostumados a lançar as redes, a saber aonde estava o peixe, o local, a hora, o momento de pescar. Esses homens eram experimentados, conheciam muito bem o ofício. Ninguém, de forma alguma, poderia discutir com eles a respeito de como haveria de se pescar, porque este homem, eles conheciam muito bem o seu ofício. Assim nós, moradores, comerciantes daqui da Avenida Sideral, temos total autonomia no comércio, no estabelecimento no qual trabalhamos, prestamos serviço. Temos total conhecimento, aleluia, sabedoria de conhecer minuciosamente cada detalhe do estabelecimento, cada valor, aleluia, para cada especificação que serve o produto. Assim era Pedro, Tiago e João, conhecedores, sabiam muito bem o que faziam. O texto vai dizer que eles, devido a alguma necessidade financeira, aonde nós passamos por isso hoje, esses homens decidem ir pescar, porque eles sabiam que a noite é o melhor horário para se pescar. E eles vão em alto mar, e a Bíblia vai dizer que eles passam a noite toda lançando a rede para o lado direito, para o lado esquerdo, e nada apanharam. Eu fico pensando essas coisas, porque como eu e você somos experientes, conhecemos a nossa atividade, no mínimo é frustrante quando nós não conseguimos conquistar sobre o sustento do suor do nosso trabalho. É muito difícil voltarmos para casa de mãos vazias, nós que vivemos do mercado informal, por conta própria, como assim é dito, e chegar um momento de não conseguir nada, aleluia. Então, eu imagino isso, esses homens a noite toda, amanheceu e nada pescaram. E quando eles voltam, frustrados, desanimados, desapontados, sabiam e acreditavam que não voltariam de mão vazia, mas aconteceu o que eles não esperavam. Voltaram sim de mãos vazias.
E pela manhã, a Bíblia vai dizer que eles estão na beira da praia, lavando as redes. Aleluia. Glória a Eles Deus. estão lavando a rede para assim dobrá-la e guardar, porque não haviam conseguido nada. Mas a Bíblia também diz que Jesus estava, aleluia, na beira daquela praia. Oh, glória! Jesus estava ali ensinando uma multidão que ia se apertando, se aproximando para ouvir o que ele falava. E os barcos estão encostados ali, à beira daquela praia. Aleluia! Simão está lá guardando e Jesus ensinando. E chega um momento que Jesus pede para adentrar no barco de Pedro. Aleluia! E Pedro assim permite. E de lá Jesus pede para afastar apenas um pouco da margem da praia. E de lá ele continua o ensinamento. E eu fico imaginando, irmão Eliel, Simão, um homem cheio de convicção, quem sabe orgulhoso, quem sabe cheio de confiança, decepcionado porque não havia conquistado o sustento. Talvez estava escutando aqueles ensinamentos, e ali eu imagino uma confusão passava na cabeça de Simão, porque eram coisas que ele ainda não havia ouvido, aleluia. E eu fico pensando sobre essas coisas. Quem sabe ele disse: eu nunca ouvi esses ensinamentos, eu nunca ouvi nada parecido. Quem é ele que ensina dessa forma, explica dessa maneira? Eu não consigo entender. E quando Jesus termina, Jesus fala para ele: vamos se lançar em alto mar? E eu fico imaginando Simão olhando. Quem sabe se fosse eu e você, nós diríamos: nós acabamos de chegar de lá, rapaz. Professor, tu entende de ensinamento, quem entende de pescaria sou eu, porque nós somos soberbos, orgulhosos. Nós acreditamos que nós sabemos o tempo todo de tudo e o tempo todo estamos certos. E na verdade nós estamos completamente errados, não sabemos de nada. Não sabemos do que se trata, da autoridade, dos desígnios que Deus tem para mim e para você. Mas ele obedece. Eles se lançam em alto mar. E no momento que eles estão no mesmo lugar, aleluia, no mesmo lugar onde Pedro, aleluia, o próprio Simão estava e passou a noite toda lançando a rede, não havia pegado nada, Jesus fez ele voltar para o mesmo lugar. Oh glória! O que eu entendo com isso, meu irmão? Que pode acontecer de você vir de um lugar e não conquistar nada, mas Jesus está dizendo para alguém nessa noite: eu vou te levar para o lugar da tua tristeza, no lugar onde tu não conquistasse nada, no lugar da tua vergonha, no lugar onde disseram para ti: não vai dar certo, desiste, acabou, você é um fracassado, aleluia, não tem mais jeito. E Jesus está dizendo: vamos voltar para onde tudo deu errado. Oh glória! É porque é de lá que eu vou te honrar, é lá que eu vou te abençoar, é lá que eu vou prosperar na tua vida. Oh glória! É lá que todo aquele que apontou o dedo, falou mal, criticou, vai ver Deus na tua vida. É no lugar da perda que Deus vai restituir. Oh, aleluia! E Jesus dá uma ordem para ele: lança a rede, Simão. E eu achei interessante isso, porque Simão ele vai rebater, ele vai dizer: Senhor, eu passei a noite toda jogando a rede, joga para um lado, joga para o outro, e eu não peguei nada, Senhor. Mas sob a tua palavra, oh glória a Deus. Sabe o que é isso? É obediência. Mesmo na dúvida, mesmo na incerteza, Simão obedeceu. Quem sabe você não está alcançando algo maior de Deus? Não é nem tanto pela dúvida, é porque você não está obedecendo o comando de Deus na tua vida. Oh glória!
Quem sabe você não está deixando Deus tomar a direção dessa situação, aleluia, o controle dessa crise, dessa tribulação, dessa angústia. Eu não sei, Ele conhece o teu coração e Ele sabe muito bem o que você passa, mas a dúvida não é o problema é a obediência. Oh glória! Porque a Bíblia diz que obediência gera bênção, meu irmão. Não está falando nem sempre que você crer vai acontecer, mas se você obedecer, aleluia, Jesus vai fazer um reboliço, Deus vai mudar o quadro, vai mudar a história, Deus vai fazer acontecer. Simão, obedece sobre a tua palavra, eu lanço a rede. E o texto diz que ele lança a rede. E de repente os peixes começam a encher a rede de uma maneira que ele não conseguia ter força para puxar a rede. Eram milhares de peixes, aleluia, não sei, talvez toneladas. Eu só sei que o barco ia afundar. E ele teve que chamar os amigos que também estavam pescando ao redor para assim dividir a carga. Sabe o que eu entendo com isso, meu irmão? Que quando Deus te abençoar, aleluia, a bênção vai ser tão grande, oh glória, escute isso, a bênção vai ser tão grande que você vai ter que dividir, oh glória, você vai ter que compartilhar a bênção, porque o que Deus dá é grande, meu irmão. Deus não dá coisa pequena não, o que Deus dá é grandioso, é para ti, é para tua família, é para tua parentela, é para os teus amigos, é para os vizinhos. Deus quer te usar como um canal de bênção também, meu amigo. Você que me escuta, Deus está ensinando para mim e para você. Eu vou te abençoar, uma bênção dobrada, uma bênção triplicada, mas não é para você guardar sozinho, é para você dividir, para que as pessoas vejam que eu estou contigo. Oh, aleluia, glória a Deus. A pesca foi grande, aleluia. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei como está a sua vida financeira, material, conjugal, familiar, profissional, mas eu sei te dizer que Jesus pode mudar a história, oh glória. Ele pode multiplicar, aleluia, o que tu está precisando, o que tu está procurando. Assim foi com Pedro, ele duvidou, mas obedeceu. E quando chega na beira da praia, ele fica assustado e se prostra e diz para Jesus: Senhor, se afasta de mim. Eu sou um homem pecador, não mereço. E Jesus diz para ele: meu filho, te levanta, meu filho, porque grandes coisas eu tenho para ti. Tu não vai mais pescar peixe, agora eu vou fazer de ti pescador de homens. Oh glória! E naquele momento a palavra entra no coração de Pedro. Ele abandona tudo e segue a Jesus. Sabe o que eu entendi? Que aquela pescaria, meu irmão, Pedro pagou as dívidas, ajudou quem tinha que ajudar e ainda ficou rico. Mas Jesus, ele fez isso. Ele deu para Pedro tudo que ele precisava e além. Mas aí Jesus queria ver se ele era grato. Aí Jesus disse para ele: Pedro, agora vem e me segue. Eu sei que está bom, eu sei que foi maravilhosa essa bênção, mas agora eu quero ver se tu é o suficiente homem para me seguir, Pedro. Porque se eu te sustentei com apenas esses peixes, muito mais coisas eu tenho para te dar, muito mais coisas eu tenho para te revelar. Quem sabe Jesus está falando com alguém hoje que não se trata de dinheiro, não se trata de bens materiais. Não adianta tu se acabar trabalhando, virando a noite, dormindo mal, comendo mal, porque o trabalho fica e tu morre. Jesus está dizendo: lembra-te de mim
mim. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, aleluia, porque virão dias maus e você poderá dizer: eu não tenho prazer mais na vida. Então deixe, aleluia, essas coisas que te afastam de Deus e começa a colocar Deus como prioridade na tua vida. Faça como Pedro, obedeça, e você vai viver o sobrenatural com Deus, aleluia. E Deus abençoe você, a sua casa, os seus projetos e os seus planos, no nome de Jesus.